So, hello, how are you doing? You're good. Hope you're very fine. So, today we're gonna check some vocabs of a, ok? O artigo indefinido, IN, ok? Muito simples, certo? A gente aplica ele sempre na frase, né? A gente tem dois. Você deve ter escutado várias formas aqui do jeito de ser dito, né? Então, aqui, ó, formas, né? Então, a gente tem aqui, ó, artigo indefinido, a e o nosso escrito N, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter, no caso, muito simples, muito direto, muito fácil também, a tradução. Então, ó, IN, A-I-N, significa, certo? Vou dar um zoom aqui pra gente, pra ficar melhor, pra enxergar. Significa, ó, ambos possuem a mesma tradução, certo? Significa, né, A e N, significa tanto um e uma. Aqui, ó, um e uma. Super normal, super comum. Então, ambos possuem a mesma tradução, certo? I am. Só que, na hora de aplicar é um pouco diferente, né? Então, sabemos que alguns aplicam, certo? De maneira... Opa, melhor. Então, ó, aplica-se, né, em momentos diferentes, né? Por exemplo, a gente vai dar aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, a car, a house, a day, a hospital, certo? E aqui eu tenho aqui, ó, an apple, an egg, an animal, an onion, animal, vai, an onion, and an honest man, certo? Esse aqui, no caso, esse a car, veja, viu a pronúncia, né? Tem duas, tá? A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. A car significa o quê? Um carro. A house significa uma casa. A day, um dia. A hospital, um hospital. Veja que tá usando tudo Aqui tudo an. An apple, an egg, an animal, an honest man. Então, o que representa isso? Muito simples. Nossa querida letra C, letra H, letra D e letra H de novo, são todas consoantes. Ou seja, usaremos o a e não a, tá? A antes de... Exatamente, de consoante. Então, a gente usa-se antes de consoante. Então, I wanna car, né? Então, aqui, ó. Usa-se antes de consoante. Certo? Ficou claro aqui pra você? Certito antes de consoante. Muito bem, entendi. Achei muito fácil aqui antes de consoante. Achei massa, achei muito bom, achei muito legal. Só que, o que acontece? Tem um N aqui. Você fala assim, um N então antes de vogal, certo? Certo, mas é uma meia verdade. Porque você vai ver aqui que tá escrito aqui, ó, an honest man. Você fala, nossa, e agora? O H tá aí, ele é consoante. Então o que eu tenho que fazer? Muito simples. Repete comigo, ó, honest. Honest. Honest significa o quê? Uma vogal, certo? Ou melhor, tá com som de vogal. Ou seja, o N antes do som da vogal. Quais palavras, então, com H vai ter som de vogal? A gente vai ter honest, a gente vai ter our, tá? Então, essas duas palavrinhas principais que a gente utiliza bastante. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, usa-se antes do som de vogal. Aí, por exemplo, a gente vai ter aqui, né, ó, an hour, né, e an honest. Tem mais que usa não. Seria só esses mesmos, tá certo? Então é o que a gente tem aqui, ó, an hour and an honest, certo? Então, quando a gente for montar uma frase, basicamente seria, né, ó, exemplos com frases, né, aqui, ó, exemplos com frases. Então, por exemplo, aqui, ó, I want a car. I would like, can I have a glass of water? Certo? Can I have a piece of advice? Posso me dar um conselho? Né? Veja. Tudo Tá aí, tudo bem? Tudo certo? Aí a gente tem mais formas aqui, ó. Opa. Então a gente vai ter com N, né? Então assim, né?
This is an ice cream. Isso é um sorvete. Certo? That is an animal, right? Ou we are an eternal flame. Uma chama eterna. Sei lá. Só pra fazer certo, viu? Então veja, tudo vogal, 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 vogal. Vogal aqui, vogal lá. Vogal aqui, vogal lá. Sacou? Muito simples. E aí, só tem uma questão que é a pronúncia, tá? Então, a pronúncia do N, do A, né? A pronúncia do A, que é extremamente importante. Temos duas, certo? Ó, temos duas pronúncias, né? Quais são as duas pronúncias que temos desse negócio? A primeira pronúncia que a gente vai ter do A vai ser A, certo? Então, aqui, ó. A car, ó. A car. A day. A war. A coke. Certo? Eu coloquei aqui só por causa do som, tá? Mas não escreve A não, tá? É só por causa do somzinho. Certo? Sabendo disso, ó, a gente tem esses carinhas aqui, né? A gente tem esses carinhas e esses carinhas aqui. O que a gente vai ter que fazer? Voltar pra cá. A gente tem um outro, que a gente tem o nosso escrito A. Eita, A é. Aí a gente vai falar tipo assim, ó. A car, a day, a war. Veja, eu tô escrevendo só pra falar, tá? Só pra falar, tá bom? And a coke. Não é assim, tá? Que escreve. Mas por que tá assim? Porque eu uso a. Quando eu uso a, a gente está especificando, dando uma ênfase, tipo assim, é um carro. This is a car. Isso é um carro. This is a day. Isso é um dia, certo? Então, são formas da gente especificar. Ficou claro aqui para vocês? Tudo bem? Então, aqui, ó. A, certo? No caso, A vai ter o som de A, certo? Quando ele quer dar ênfase. Tudo bem? É a ênfase a car. Ou fala a. Há pessoas que só dizem tudo a. Tem de tudo fala a. Mas quando você vê o porquê, aí vai ter essa questão. Tem gente... Nossa, é que eu falo aqui fica melhor, né? Perdão. Há pessoas, né? Que no caso dizendo a car, né? Vai estar dando uma ênfase. A car não vai estar dando nenhuma. Mas há pessoas que falam a pra tudo. Então, depende da variedade linguística que você vai estar na região. Mas sempre é bom acostumar. Tudo certo? Então, a. Certo? Então, a. Opa. Do nada eu fiquei devagar aqui. Não sei o que aconteceu. Deu uma travada. Certo? Então, a gente tem essas questões. Então, revisão. A gente tem, ó, review. A gente vai ter o A e o N. A antes, né, de consoante, N antes de vogal, certo? Outra questão, nosso querido A aqui, ó, ele tem duas pronúncias, certo? Pode ser A e pode ser nosso querido A. O A é quando for dando uma ênfase e o A é para geral. Na dúvida, usa A para tudo, tá bom? É isso. Ficou claro? Então é isso. Então, muito obrigado. Espero que você tenha entendido. This is the class. See you next week. Ok? Te vejo na próxima. Thank you. Bye bye.